E aí galera, aqui é a Carol, bem-vindos a mais os Brasil ROG. E hoje eu trago mais uma vez um convidado maravilhoso, perfeito, que inclusive fez questão de trazer a placa, né? É um pouquinho diferente hoje, né? Então, hoje a gente vai fazer a review da placa do Giba. Tá valendo, né? Tá valendo. A gente vai entender por que ele fez a escolha dessa marca maravilhosa, dessa linha esplêndida e perfeita, e por que ele não pegou a placa maior. Polêmicas neste vídeo, não é mesmo? Então, se você não é por aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e vem com a gente. Impact! Então temos aqui uma Crosshair, não é mesmo? Sim, 8 Impact. Eu falei com mais impacto. Mas é uma coisinha tão fofa. Então, a gente tá falando então de uma plaquinha bem pequena, né? Ela é uma Mini TX. Não. Não é uma Mini TX? Não. Ela é basicamente um formato Mini ITX, né? Porém, a parte de baixo dela aqui é maior, então ela não termina onde tem o conector do slot PCI Express. Sim. Ela vai um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque é uma placa ROG, ela tem muitos recursos, então o que a ASUS decidiu fazer. Como todos os gabinetes Mini TX que suportam placas de vídeo, aquele espaço onde a placa de vídeo vai, ele fica vago embaixo, Sim. Então eles aproveitaram esse espaço, então qualquer gabinete Mini TX que tenha espaço para placa de vídeo, ela consegue ser utilizada. Se a gente for comparar a pinagem da Mini TX para DTX, seria a mesma pinagem. Exato, então. só são os 4 parafusos. Então você que tem um gabinete Mini TX, você não consegue colocar nenhuma outra placa maior que isso, né? Tipo, em questão de pinagem, ao menos, você tá salvo. Agora você tem que verificar se você, né, se você já tem uma 2080 Ti, tá de boa, né? Tá safe. Qualquer gabinete que tem suporte para placa de vídeo de 2 slots, a placa é comportada. Então a gente tá falando aqui as Crosshair, é bom ressaltar, né? A gente tem um chipset X570. Então é aquele chipset novo da AMD, né? Qual que é o processador que tu tá pensando em colocar nessa placa? Então tô pensando em colocar um 3800X. Como a gente tá falando desse novo chipset, a gente também vai ter todas as vias PCI Express na 4ª geração também. Então, o PCI Express da placa de vídeo, o PCI Express dos SSDs também, que a gente tem os slots M2. Exato. Tudo versão 4.0 com suporte retroativo, tá? Então, se os seus dispositivos são de terceira, né? Terceira, segunda, primeira, até 1.1, ele é retrocompatível. Isso. A gente falando desses slots, né, de M2, nas Crosshair, ou assim, na linha ROG, a gente normalmente vê o slot DIMM, que é como se fosse um slot de memória adaptado, né? Exato. E aqui a gente tem um slot SODIMM, que ele é um pouquinho menor, né? Acho que ele é o formato de uma memória de notebook. Isso. Né? Quando a gente fala de SODIMM, ele é o formato da memória de notebook, só que ele é feito para colocar 2 M2. Isso. Além disso, ele tem outras duas funções aqui. Não sei se vocês conseguem ver, ele tem um header do RGB endereçável aqui, né? Ele tem outros 2 headers de fan. Pra dar uma ajudada, né? Sim. Então, assim, ele é um pouquinho mais alto, né? Porque ele tem esses 3 conectores, mas o formatinho dele é como se fosse, né, realmente um pentezinho de memória. A parte das memórias, quando eu fui ver, eu falei, nossa, gente, o Giba comprou uma placa que tem 2 slotzinhos só. Mas essa placa com 2 slotzinhos de memória suporta até 64 GB. Com frequências de 4800, né? Até 4800. Lembrando que, né, quando as memórias passam do clock original do processador até onde ele suporta, que a terceira geração suporta até 3200, acima disso, é aconselhável você comprar memórias que estejam dentro da QVL da placa. Sim. O que é QVL? Vai, explica então, que a galera às vezes não sabe. É Qualified Vendor List. Então é a lista de vendedores qualificados.
né? São as memórias que já foram testadas pela ASUS e todas as configurações, nesse caso aqui é o DOCP, não é o XMP, mas é basicamente a mesma coisa que o XMP, né? Todo mundo falou XMP, já estão dentro da BIOS. Então, todos os settings dessas memórias que já foram homologadas estão lá dentro. Então, se você vai espetar, ela vai funcionar. Exato. Lembrando que quando vocês forem dar uma olhadinha, esse QVL vocês encontram no site da ASUS, tá? No produto, certinho no site do produto que vocês compraram. Então, pode ser essa placa-mãe, pode ser outra também. Cada placa-mãe vai ter a sua própria lista. Então não adianta vocês olharem a lista da Impact se vocês têm uma Prime, vocês têm que olhar especificamente da placa de vocês. E cada marca de memória tem seus testes. Às vezes o teste é feito com um kit de 2 memórias, às vezes é feito com um kit de 4 memórias. E essas informações estão todas ali certinhas na planilha. Então, quantidade de módulos, a frequência que foi utilizada, e aí se baseiem nisso para vocês comprarem as memórias de vocês. Outra coisa que a gente não falou é que o X570 ele não vai ter suporte à primeira geração de Ryzen, tá? Caso vocês estejam pensando em fazer o upgrade primeiro da placa-mãe e depois do processador, no caso aí de um Ryzen de primeira geração, você vai precisar comprar um processador novo também, tá bom? Bom, já que a gente falou um pouquinho de processador, vamos falar um pouquinho do VRM dessa placa. E ela não tem muito espaço no PCB para você ficar colocando muitos componentes. Então o que a ASUS fez? Ela fez um VRM mais compacto, é um VRM de 8+2, né? Ou seja, 8 fases para o processador, 2 fases para a memória. Exato. E o que a ASUS fez? Como não tem aquele espaço para colocar o VRM em cima, colocar o dissipador, a ASUS colocou o dissipador aqui dentro e tem 2 fãs. Eu acho muito legal que quando a gente vai diminuindo, a ASUS começa a empilhar, vira prédio. Nossa, tipo antiga, todo mundo constrói casinha, a ASUS começa a criar prédio daí. Então assim, só para acabar, então eu tenho toda a dissipação, se o pessoal olhar aqui na placa e falar assim, e cadê o chipset? Não está aqui, gente, Adri. Então, o chipset não está nessa área aqui, que geralmente é colocado o chipset, mas ele está aqui perto do VRM. Sim. Mostra aqui a parte de trás dela também, que ela tem todo um escudinho, né? Ela tem um shield traseiro para fortalecer, né, o PCB. Eu jurava que eles iam ter colocado alguma coisa aqui atrás, mas não foi dessa vez. Não. Eles botaram o SLD aí. aí. É, que veio desse cara. Né? E aí tem uma coisa muito, muito interessante que nem todo mundo sabe, né? Quando você passou do PCI Express 3.0 para o 4.0, você teve um aumento aí de corrente e frequências passando no PCB. Por quê? Né, o PCI Express 4.0 ele tem uma largura muito maior, só que ele também precisa de mais corrente, né? E aí o que a ASUS fez? Todas as placas da série 500, elas têm de 6 a 8 camadas o PCB. Toda a estrutura do PCB em si. Toda a estrutura do PCB, ele não é um PCB simples. Então desde a placa mais simples, que X570, até as ROGs, elas têm mais camadas de PCB. O PCB, gente, é a placa de circuito impresso, tá? É basicamente onde tudo vai ser colado, assim, onde todos os componentes vão ser soldados. Então, por isso que é importante, porque é basicamente o que liga todos os componentes. Então, se uma parte está quente, vai fazendo o spread desse calor também para tudo, né? Exato. Então, como você tem maior camadas de cobre, então você consegue passar mais corrente ali, sem afetar a estrutura do PCB. Bom, vamos falar agora a parte de armazenamento. Então, a gente tem um M2 aqui na própria placa. Ele já tem também esse dissipador de calor junto. E mais 2 aqui, também com dissipação de calor. E a gente tem os thermal pads, né, que dá pra ver, dá pra mostrar pra vocês por aqui, que eu não queria. Aqui na câmera não dá pra ver, né, mas esses dissipadores aqui são de alumínio. Isso. E aí tem um thermal padzinho, é como se fosse uma pasta térmica. Sim, os thermal pads são usados normalmente em notebooks para refrigeração de chipset, toda essa parte. Às vezes também na GPU do notebook. Na GPU, às vezes, mas as GPUs mais fortes geralmente são tipo pasta térmica mesmo. É um pad, é tipo um pad desse, só que ele é de pasta térmica. Na hora que você pressiona ele começa a esquentar, e aí ele deforma conforme o formato da GPU e da CPU. Então, esses aqui que estão, né, esses 2 slots, eles vão suportar até 2080. E aí, obviamente, né, se vocês quiserem tirar a performance máxima desses slots, vocês vão precisar de um SSD
M2, NVMe, PCI Express 4.0, X4. Falei tudo? Falei, né? Sim. Que é uma frase, é uma frase. E aí, já que você estava falando, né, dos M2, da parte aqui, onde que tá o chip de áudio dessa placa? Então, a parte de áudio, ela fica aqui, como eu falei, né? A gente tá falando de prédio agora, então é uma coisa em cima da outra. Pilhando, né? Como a gente precisa acessar o M2 está acima e a parte de áudio fica embaixo. É estranho, né? É estranho, mas sabe que é uma coisa interessante isso? Porque a ASUS já faz isso desde a primeira versão de Impact. Então, a primeira versão de Impact era uma plaquinha que era encaixada na vertical, e essa daqui é uma plaquinha sobreposta em cima da placa-mãe, na horizontal, só que ela também é totalmente separada do resto da placa. Então, você não tem a contaminação ali direta, né, de outras... do circuito dos outros componentes. Então você tem uma qualidade de áudio muito grande aí. Então, por exemplo, para saída de áudio eu tenho um SNR de 120 dBs. E para entrada, né, que é o microfone, eu tenho um SNR de 113. Nossa. É legal, né? É que não deixa a desejar o áudio, né? Essa parte. Exatamente. Mesmo que a placa seja compacta, eu não perco recursos. Então, a gente também vai ter os SATAs, né? Mas assim, meio que depois a gente fala de tudo isso, os SATAs ficam sem graça. Mas sim, vocês podem colocar também tanto SSD SATA como também os HDs. A gente vai ter suporte a multi-GPU aqui? Não! Os Ryzen, eles são como se fosse a linha F da Intel. Então, tipo, eles não têm vídeo integrado. Por mais que em algumas placas aqui atrás a gente tenha saídas de vídeo, elas só funcionam se você colocar uma APU, tá? Então, tipo, não é o caso que ele vai fazer, né? Ele vai botar um CPU sem vídeo integrado, ou seja, né, a única forma dele enxergar qualquer coisa é colocando uma placa de vídeo off-board, né? No caso, lembrando que na linha Ryzen, os processadores que têm vídeo integrado têm o final G ou GE. Isso. Então, tomem cuidado um pouco com isso, porque se você colocar um processador que não tenha G ou GE no final, ele não tem vídeo integrado. Aí você vai falar, poxa, a placa não liga. Ela liga, mas não dá vídeo. Efeitos especiais gratuitos. Né? E como é que fica a refrigeração numa plaquinha piquititinha dessa? Então vamos lá. Vamos começar por esse cartão aqui. Eu tenho 2 conectores de fan aqui, ok? Aí na placa-mãe eu tenho um CPU fan, ok? Eu tenho um chassis fan, aí eu tenho water pump e eu tenho water flow. Então dá pra colocar a parte de refrigeração líquida também. Eu tenho o sensor, o thermal sensor, né? Tanto da entrada quanto da saída do radiador, ok? Eu tenho também o conector do Node. O conector do Node é um Dá uma expansão aí no negócio. O Node, o que é? Ela é uma plaquinha que é opcional, né? Que você consegue gerenciar pela placa-mãe, gerenciar todos os fãs conectados ao Node, independente, né? Eu posso não só gerenciar todos com a mesma velocidade, mas eu posso gerenciar a velocidade de cada um. É tipo um ARGB mais pra fã. Exato. E falando em ARGB... Nossa, foi muito boa essa pegada aí. Né? Então, eu tenho um conector ARGB no SODIN M2, eu tenho mais um conector aqui embaixo, né? Ops, aqui. E eu tenho um conector RGB 12 volts aqui perto do processador. Lembrando que se você não entende o que é um ARGB, o que é um RGB, temos um vídeo sobre isso, porque é importante, são tecnologias diferentes e são tecnologias que não são compatíveis umas com as outras, tá? Então é importante que vocês podem acabar queimando aí algum dispositivo, alguma fita RGB, mas além desses conectores RGBs e ARGB, a placa também tem RGB e obviamente, né, que tem suporte a Aura 5, então todos os dispositivos que vocês colocarem aí, seja as fitas, seja um teclado, um mouse, aí, todos os dispositivos, gabinete, temos gabinetes aí em parceiros, temos também o water cooler, tudo pode ficar sincronizadinho. Tudo que for compatível com a Aura Sync é compatível com essa placa. Vamos falar um pouquinho agora da parte de conectividade, porque a gente tem bastante USBs aqui, não é mesmo? A gente vai ter algumas na própria placa e algumas no nosso painel traseiro. Na placa eu tenho um conector do USB 3.2,
De segunda geração. Segunda geração, que é o 10 gigabits. Eu tenho mais 2 conectores embaixo aqui para 4 USBs 2.0. São 2 conectores, cada um suporta 2, então dá 4. E na parte traseira, nós temos 2 conectores USB 3.2 de primeira geração, né? Eu tenho mais 5 conectores USB 3.2 de segunda geração e mais um conector USB tipo C, né, de segunda geração. Então tem tem bastante coisa, né? Dá pra fazer bastante transferência e trafegação de dados aí. Na conectividade eu tenho uma rede gigabit, né, que é chipset Intel, né, que é o V211. Então a gente e o Wi-Fi 6, né, que é o 802.11ax, né, que ele é uma nova tecnologia e é interessante, né, porque os roteadores desse padrão de Wi-Fi AX, eles fazem mesh. Então, para quem não sabe o que é mesh, dá uma procuradinha aí no canal que já tem vídeo sobre isso. Exatamente. A gente tem suporte a dual band, então 2.4 ou 5 GHz. Alguns dispositivos, querendo ou não, né, não vão ter suporte ao 5, então é bom sempre ter essa compatibilidade ao 2.4. Além disso, a gente também tem suporte ao Bluetooth 5. Brucutu, né? Brucutu. 5. Né? Aqui na parte de trás a gente também vai ter um displayzinho que vai nos mostrar os códigos de erro ou de inicialização da placa. placa. Não vai mostrar erro, vai mostrar só os códigos bonitinhos. Não, é que assim, na verdade, que a gente fala nunca código dá de erro, erro, né? na verdade não. Todos os códigos que aparecem é alguma coisa que a placa está fazendo na inicialização ou ela está mudando de estado. Mas tem uma coisa muito interessante, tem um botãozinho de reset aqui. Cara, eu acho muito legal, porque às vezes, assim, porque eu nunca fiz nenhuma besteira nem na minha configuração. Nunca, não é mesmo? Então, assim, a gente precisa abrir todo o gabinete para acessar, normalmente, esses botões. É muito mais prático. Na verdade, tá se você olhar atrás, são 3 botões. Um é o do reset de BIOS, um é do USB BIOS Flashback, e o terceiro é o botão de reset como se fosse o reset do painel. Só que ele é um botão de reset chamado, a gente chama de K-Flex. Esse botão de reset, ele é configurável. Não é todo mundo que precisa especificamente usar esse botão, por isso que também não tem, né? Então é legal poder fazer isso. Além disso, por final, né, a gente vai ter os 3 conectores de áudio e eles são gold plated. Então ajuda também a gente ter uma qualidade melhor no nosso áudio. Para quem acha que só porque tem 3 conectores de áudio, ela não vai ter... Tem mais PDIF, tá? Aqui em cima a gente não falou, é verdade. Mas ela suporta, sim, 7.1, utilizando o painel frontal do gabinete para ligar aos outros canais de áudio. Tipo, quando a gente falou também desses conectores de USB, né, essas coisas que estão direto dentro da placa, você precisa ter suporte também no seu gabinetezinho para poder usar, tá? Acho que é isso, então. A gente deu uma explorada bem legal nessa placa, falou também sobre coisas que a gente pode montar, vulgo, né, coisas que o Giba vai colocar nela depois, né? A gente não comentou muito o porquê que eu comprei esse tamanho, né? Por que tu comprou esse tamanho, Giba? Assim, eu já tenho um gabinete micro ATX, ok, com a placa ROG, né, e eu queria manter, porque no meu apartamento não tem muito espaço, e aí eu não queria colocar um gabinete grande, porque eu não tenho onde colocá-lo, porque esse gabinete micro ATX ele fica em cima do rack ali, bonitinho. É prático. É prático. Imagina eu colocar um trambolho gigante lá. Trocar um micro ATX para um ATX é complicado. Então, mas hoje em dia, né, por conta do mercado, a gente não tem, no momento, placa ROG no formato micro ATX. Então fica a dica aí para as pessoas que gostam de coisas pequenas, que não ocupam espaço, mas que também não deixam a desejar na parte de performance. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu, galera.